Graças a Deus, paz do Senhor, irmãos. Vai tudo bem com os irmãos? Graças a Deus. Mais uma vez nós estamos na presença do Senhor, felizes de estarmos aqui. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2. O último livro da Bíblia, nós vamos ler. Aliás, eu vou ler e os irmãos vão acompanhar aí, Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler apenas dos versículos de 1 a 7, um texto bem conhecido da igreja. O texto diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Os irmãos podem assentar. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero deixar aqui a minha gratidão aos irmãos. Na segunda-feira, dia 6 de dezembro, nós completamos 3 anos aqui na igreja e os irmãos fizeram uma homenagem muito bonita para nós. No domingo, eu estava no hospital com a minha irmã Karina, que graças a Deus fez cirurgia, já está em casa, graças a Deus. E quando chegou ali em casa, os irmãos que fazem parte do nosso grupo da igreja, viram, eu coloquei lá algumas coisas. Irmãos, pense o tanto que eu chorei. Eu sou uma pessoa chorona, os irmãos já sabem. Mas eu chorei com gosto. Chegou lá uma caixa linda, na caixa estava escrito Pastora Cláudia. Quando eu abro a caixa, irmãos, o melhor presente que eu recebo, vocês já sabem que é livro, mas eu ganhei da igreja o livro dos livros. Uma Bíblia lindíssima, eu devia ter trazido a Bíblia hoje, mas eu falei, não vou levar não, eu estou com ciúme dela, passei um verniz na capa, está lá, bonitinha. Não sei se eu vou começar a trazer ela para a igreja não, o medo de perder, de alguém pegar. Mas eu quero muito agradecer aos irmãos pelo carinho dos irmãos para conosco, para com a minha vida, o meu esposo, os meus filhos. É muito bom a gente estar num lugar onde a gente se sente bem, onde a gente sente a amizade e o carinho dos irmãos. E eu quero deixar aqui a minha palavra para vocês de gratidão e dizer que é um presente que Deus me concedeu, servir ao reino e servir ao nome dele ao vosso lado. Tem sido para mim como é que eu posso colocar? Vou dizer uma coisa, né? Uma experiência totalmente diferente de todas as igrejas que eu já pastoreei. E eu sei que o Senhor tem me dado graça para estar aqui. Fui cumprimentar o irmão Jairo ali, e ele falou para mim, pastora, estou sentindo falta da senhora. Esses dias também eu estava muito ruim, muito gripada. Cheguei a fazer teste de Covid para saber se estava com Covid, porque estava ruim o negócio, irmãos. Mas graças a Deus não era não, era só gripe. E aí nós vamos firmes na presença do Senhor. E é isso. Muito obrigada aos irmãos pelo carinho. Muito obrigada aos irmãos pelo cuidado conosco, pelas mensagens recebidas, todas as que me mandaram. Às vezes eu não sou muito eficiente no WhatsApp, né, para responder todos os irmãos, mas aqui de público eu agradeço a cada mensagem. E nós estamos nesse ano de dezembro, de acordo com a nossa igreja sede, trabalhando um tema, que é o tema que será trabalhado em todo o ano de 2022. O ano de 2022 será o ano da retomada. E o texto é o texto que o irmão Sabino leu aqui. Não sei se você prestou atenção, enquanto os varões foram cantar. O irmão Sabino leu um texto aqui. E esse é o texto que nós vamos estar usando no ano que vem. O ano da retomada. E todos os irmãos que têm vindo ministrar a palavra têm falado em cima desse texto, dessa palavra.
E nós estamos todos trabalhando com a igreja nesse propósito. Então, hoje nós estamos aqui no último culto da CIB. Eu quero parabenizar a irmã Ide pelo excelente trabalho realizado, junto com todas as suas companheiras, nesse ano de 2021. Foi uma bênção e eu creio que não será diferente de 2022, né, irmãs? Né, irmãs? Amém, irmãs. Vocês são top das galáxias, muito bem. Glória a Deus. E nós lemos esse texto em Apocalipse, no capítulo de número 1, a gente vê aí João falando e dizendo de uma visão que ele teve, de um ser maravilhoso, de um ser poderoso. E no capítulo 2, que é o início que nós lemos, nós vemos algumas cartas endereçadas a algumas igrejas. Eram 7 igrejas na Ásia e as cartas foram endereçadas para aquelas igrejas. O Senhor falou para João: João, escreve aí e entrega a carta para o anjo da igreja. Era como se hoje alguém chegasse e falasse para o pastor Edson: pastor, está aqui uma carta, que Deus mandou entregar para a igreja do setor da 3/5. Cada carta daquela tinha um endereço. Eram 7 as igrejas. E aí, o anjo que recebe a carta é o pastor, é o presbítero que dirigia a igreja, que cuidava da igreja, que administrava a igreja. E quando essa carta foi entregue aqui lá na igreja de Éfeso, a carta começava dizendo: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Todas as cartas vão falar um pedacinho de quem era esse ser, reportando-se ao capítulo número 1. Lá no capítulo número 1 tem uma descrição perfeita de quem era esse ser, e aí então ela vai ficar reportando e voltando lá no capítulo 1 para dizer. E aqui ele diz que esse ser, ele tinha na sua mão as 7 estrelas. Na sua destra. Era como se dissesse assim: essa igreja está na mão de Deus. Não na mão de um jeito que Deus não conseguiria cuidar. Por exemplo, se eu disser para vocês assim: essa Bíblia está na minha mão, vocês entendem que eu consigo abarcar um pedaço da Bíblia. Mas qualquer coisa que vir a acontecer, essa Bíblia pode escapar da minha mão. Mas nas mãos de Deus, era como se eu dissesse assim para vocês, a tampa do óleo de unção, vocês estão vendo? Vou pôr bem aqui perto do azul para todo mundo enxergar, está vendo a tampa do óleo de unção? A igreja está assim, nas mãos de Deus. Alguém pode tirar? Pode escapar? Então, a carta estava sendo endereçada e diz: isso diz aquele que tem o controle da igreja. Aquele que supervisiona a igreja, aquele que é o supremo pastor, aquele que é dono da igreja. Pastor Edson não é o dono da igreja. O pastor Gilson não é o dono da igreja. A igreja tem um dono. O dono da igreja cuida da igreja assim, Você, alguém aqui pode ser mais forte que eu e tentar abrir a minha mão e tirar daqui de dentro a tampa do óleo. Mas das mãos de Deus, quem pode tirar a igreja? A igreja prospera, a igreja cresce, a igreja não para, porque a igreja tem um dono. E esse dono é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é soberano. Mas não diz só que ele tem o poder e o controle da igreja. Sabe o que ele continua dizendo? Ele diz assim: e que anda no meio dos 7 castiçais. Essa igreja tem um dono e esse dono está presente na igreja. Irmãos, às vezes a gente não guarda muito bem essa ideia. A gente tem, às vezes, esquecimento na nossa mente. Você sabe quem está presente hoje aqui, faça chuva ou faça sol? O presidente da República não está aqui. Atores famosos, cantores famosos, pessoas famosas não estão aqui. Mas nesse lugar está presente o dono da igreja. Irmãos, nesse lugar está presente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Você não pode contemplar com seus olhos materiais, o físico dele. Mas a Bíblia diz que ele anda no meio da igreja, ele está passeando na igreja. Ele vê quem veio aqui na igreja. Esse é o lugar dele, a casa dele, e ele está vendo você que veio. Você que enfrentou a chuva para estar aqui. Muitos vieram de carro, mas muitos vieram a pé. Ele está vendo que você chegou. Ele viu a hora que tu entrou. Ele está vendo onde você sentou. E para você que está em casa, ele está vendo o seu lugar vazio. Onde está você? Venha. Hoje eu vou dar um desconto por causa da chuva. Nem deveria dar um desconto, né? Porque nós devemos adorar o Senhor com chuva ou com sol. Mas vou dar um desconto. Mas o Senhor, ele passeia no meio da igreja. Essa presença de Deus no nosso meio deveria trazer em nós, ou colocar em nós, uma profunda consciência de duas coisas. Alegria, por saber que onde se reúne o povo de Deus, Deus está presente. É grandioso, é excelente, é maravilhoso. Nós sabemos que nesse lugar tem alguém aqui para receber o nosso culto, para receber o nosso louvor. Isso deveria nos trazer alegria, porque Ele está nos vendo. E isso também deveria nos trazer um profundo sentimento de reverência, de cuidado, de cautela quando nós entramos nesse lugar. Nós não podemos entrar nesse lugar de qualquer maneira. Nós não podemos nos apresentar nesse lugar de qualquer jeito, porque o dono da igreja está aqui, ele está nos vendo, está passeando nesse lugar. E a carta continua dizendo, versículo 2, eu sei as tuas obras. O que diz isso, pastora? Está dizendo que Deus sabe a sua conduta. Está dizendo que Deus conhece as suas ações. Eu talvez não conheça você no profundo. Eu talvez não conheça você no seu particular e nem você me conheça no meu particular. Tem coisas que a gente faz e a gente olha para um lado e olha para o outro e vê se não tem ninguém vendo. Sabe aquela criança que quer muito um docinho, uma balinha, um negocinho, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, ela pega aquilo e põe na boca e finge que nada está acontecendo? Aqui não tem como você escapar. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele prescruta o nosso coração, o nosso interior, o nosso ser. Aos olhos de Deus, tudo está patente. Não adianta eu e você colocarmos uma capinha, eu e você tentarmos apresentar, né? Mais bonitinho, mais apresentável. Aqui ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Ele é um Deus onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente. Quando ninguém está lá conosco, Ele está conosco. E Ele continua dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. O trabalho aqui, irmãos, é uma ação difícil de ser realizada. É uma ação que exige sacrifício. É uma ação que você tem que suar a camisa. O texto está dizendo, a carta está dizendo que Deus conhece o seu trabalho. Deus sabe quando você exerce com toda a sua força, com toda a sua energia uma obra, que você tem que suar a camisa. Que você tem que dar o seu melhor, que você tem que se sacrificar para fazer isso. O Senhor conhece. Já viu que às vezes você faz algumas coisas que as pessoas olham e aí as pessoas nem sabem do trabalho que deu? Nem sabem da energia que você teve que despender para fazer aquilo? Nem sabe que você teve que contar as últimas moedas para poder comprar aquele negócio? Nem sabem que você estava com muita dor e muito cansado quando você executou aquela obra? Aqui o texto está dizendo, o Senhor conhece o seu trabalho. Irmãos, tem coisas que a gente faz na igreja que ninguém vê. E esses dias eu estava conversando com um dos meus sobrinhos e eu disse para ele, e depois chegou em casa eu disse para os meus filhos, eu disse para eles assim, meus filhos,
Não existe nada mais seguro do que se dedicar à obra de Deus. É o maior investimento da terra. Qualquer investimento que você fizer, talvez você não receba de volta. Mas para Deus não existe isso. Você nunca fica sem receber nada em troca. Aí o meu filho David disse assim: mãe, mas isso não pode ser a nossa motivação. A gente não tem que fazer, mãe, esperando em troca. Eu disse: sim, meu filho, mas Deus está vendo e Ele cuida. Então aqui a carta, o texto estava dizendo: eu conheço o teu trabalho. Deus estava falando para uma igreja, era de um modo geral: eu conheço o teu trabalho, igreja. Eu estou vendo vocês. Eu sou o dono da obra, eu estou no controle, eu passeio aqui no meio, eu vejo o que vocês estão fazendo, eu conheço essa igreja. Para alguns irmãos, eu sempre falo assim: irmãos, eu conheci essa igreja quando eu era criança, quando eu era adolescente, era aquela das escadas compridas, sabe? Tinha um púlpito e tinha um negócio assim abaulado em cima do púlpito. Eu conheço aquela igreja e alguns irmãos, mas eu não conheço todo mundo. Mas ele conhece. Ele conhece desde a pedra fundamental, né, Débora? Desde quando enterrou a Bíblia aqui. Que tem gente que nem concorda muito com isso, mas a gente coloca uma Bíblia para dizer: essa igreja está baseada nessa palavra, tem um fundamento, tem algo que está posto para que ela seja edificada e fortalecida. Então, o Senhor, Ele conhece, a obra é dele, e Ele continua dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho e a tua perseverança. Eu conheço a tua paciência. Você acha que eu não conheço os momentos difíceis que você passou e que você pensou talvez em desistir, mas que você permaneceu firme? Que você pensou em falar assim: eu acho que eu vou parar, mas você permaneceu firme? Eu conheço a sua perseverança. Eu conheço a sua paciência. E eu conheço também que você não pode sofrer os maus. Que você não suporta pessoas ímpias entrando aqui nessa igreja e querendo bagunçar o negócio. Irmãos, Deus conhece o ciúme que a gente tem da igreja. Às vezes eu converso com um ou com outro e eu falo assim: eu tenho ciúme dos nossos jovens, eu estou de olho em quem está se aproximando. Eu tenho ciúme das irmãs, dos irmãos. A gente não tem um ciúminho do nosso povo? A gente conversava aqui no dia da cantata e dizia, os meninos estavam dizendo, e eu disse: o povo tem ciúme desse céu aqui. A gente estava tampando o céu. E a gente dizia: a gente tem ciúme desse céu. Mas eu não estou falando só de estrutura física, eu estou falando de ciúme de pessoa da igreja. Você tem ciúme do povo da sua igreja? Você tem ciúme de alguém falar mal do povo da tua igreja? Ou é você mesmo que fala mal? Às vezes a gente fala. Às vezes a gente mesmo desmerece. A gente mesmo, o nosso povo, a nossa igreja, e a gente precisa ter cuidado com isso. O Senhor estava dizendo: eu sei a sua perseverança, que você não pode sofrer os homens ímpios, os homens maus, e que você tem colocado à prova as pessoas que se dizem ser de Deus, os apóstolos, e não são, mas você achou eles mentirosos. Aí aqui, sabe o que era? Ele estava dizendo para a igreja assim: você que é a igreja, não pode aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa que subir aqui em cima. Você que é a igreja tem que pôr à prova cada palavra que for falada aqui em cima. Você que é a igreja tem que conhecer de Bíblia para que alguém que suba aqui em cima e talvez fale alguma palavra que não esteja de acordo e você dizer: isso aí não é de Deus não. Ele estava dizendo que aquela igreja tinha zelo pela palavra, aquela igreja conhecia a palavra. E eu vou abrir aqui um parênteses para dizer duas coisas. Para quem é líder, para quem é liderança nessa igreja, cuidado com quem você chama para subir para cá. A gente não pode colocar qualquer pessoa aqui no nosso altar, a gente não pode aceitar qualquer pessoa vir aqui e falar balela. Aqui em cima tem que ser pregado Bíblia, palavra de Deus, não é o nosso achismo.
A pessoa para subir aqui em cima tem que ter temor de Deus, tem que estar preparado, irmãos. Como é difícil ministrar a palavra de Deus. E a segunda coisa que eu quero dizer é para nós que estamos subindo aqui em cima. Nós não podemos falar aqui em cima qualquer coisa. Nós vamos dar conta de cada palavra que a gente falar aqui em cima. A gente precisa ter zelo com a obra de Deus, com a matéria da igreja, com o povo da igreja, com a palavra. Você tem que ter convicção daquilo que você ministra. Não suba aqui em cima despreparado. Não vem para cá encher linguiça. Quando você vem para cá, é Deus falando com a igreja. E a Bíblia diz que Deus vai cobrar se a gente falar alguma coisa que estiver fora daqui. E Deus estava elogiando aquela igreja, dizendo para aquela igreja: vocês têm provado a palavra. A palavra, para ela entrar no coração de vocês, ela tem um crivo, ela tem que ter critério. Não é qualquer coisa que vocês estão aceitando. Porque quem aceita qualquer palavra é levado igual um vento. Igual folha ao vento. O vento vem para cá, leva a folha para lá. O vento vem para cá, leva a folha para lá. O vento vem e vai, e assim vai. A carta estava sendo endereçada para a igreja e Deus estava dizendo isso para a igreja. Vocês colocam eles à prova e vocês sabem o que são e o que não são. No versículo 4 ele diz: e vocês sofreram e têm paciência e trabalhaste pelo meu nome. De novo no versículo 3, no versículo 3, ele enfatiza de novo a perseverança. Que aquele povo não se deixou esmurecer. Irmão, olha para mim. Esses dias eu estava com umas pessoas no gabinete e eu disse para elas o que eu vou dizer para você. Para trabalhar para Deus, tu tem que estar preparado para sofrer. Para trabalhar para Deus, tu tem que não ter medo de sofrer. Se você tiver medo de sofrer, de palavra que vai te magoar, de gente que vai te ferir, que vai te caluniar, não venha. Agora, se você falar: Senhor, me dá graça. Falaram isso, falaram aquilo, me caluniaram, eu não vou esmurecer, eu não vou baixar a guarda, eu vou permanecer firme, porque eu sei quem me chamou e eu sei a obra que Ele tem comigo. Líderes, irmãos, vocês que estão na liderança, trabalhar para Deus é sofrer mesmo. E nós temos que estar alegres por padecer por causa do nome dEle. Irmãos, é um monte de gente que vem para a igreja e tem medo de trabalhar na obra. De que estão falando de mim, estão pensando de mim, estão dizendo. Até eu às vezes fico com isso. Que bobagem nossa. A gente não pode ter esse medo, porque senão quando vier a perseguição literalmente, no nosso físico, na nossa carne, nós não vamos dar conta não, irmãos. Alguns comentaristas dizem que eles lá no antigo, nos povos antigos, quando ia batizar as pessoas, eles diziam assim: você está pronto a morrer por amor a Cristo? Se a pessoa titubeasse ou dissesse já era. Vai pensar mais um pouco no seu batismo. Está disposto a morrer por amor a Cristo? Estou, então vem cá, desça a água. O chamado para estar na presença de Deus e para ser cristão é um chamado ao sofrimento. É um chamado para a dor. É um chamado para a batalha. É um chamado para a peleja. Não vem achando que servir a Cristo é estar em parquinho. É ir para o playground. É andar em montanha-russa. É brincar. Tá tudo gostoso. Não é não, irmãos. A gente faz a obra chorando e gemendo. A gente faz a obra enfrentando dificuldade mesmo, mas sabendo que maior é aquele que está conosco. Sabendo que essa batalha não vai ser perdida. Então aquele povo não esmureceu. E quando ele falou daquele povo que não esmureceu, me lembrei de 2 Coríntios 4, 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo nós somos perplexos, mas nós não somos desanimados. Em tudo nós somos perseguidos, mas não desamparados.
Em tudo nós somos abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque Deus cuida daqueles que são dele e que fazem a obra para ele. Então no versículo 3 ele diz isso. Aí no versículo 4, chega a hora que eu quero falar com você. Que Deus diz assim para eles: mas eu tenho uma coisa contra vocês. Sabe por quê? Porque quando Deus passeia no meio da igreja dele, ele está no meio da igreja para exortar, para corrigir, para elogiar, para ajudar. Ele falou tudo de bom que os irmãos estavam fazendo. Ele até falou que os irmãos aqui, não suportavam os nicolaítas, que era um grupo que fazia desviar o povo de Deus da palavra, daquilo que é doutrina. Não era qualquer doutrina que eles aceitavam, não. Heresia, essas coisas, eles não aceitavam, não. Mas aí Deus diz: mas eu tenho uma coisa contra vocês. Irmãos, não era homem que estava contra a igreja. A igreja tinha recebido uma carta de Jesus e ele diz: eu tenho uma coisa contra. E quando Deus tem alguma coisa contra nós precisamos averiguar a nossa vida e nós precisamos entender que nós precisamos de mudança. E ele disse: eu tenho contra vocês o quê? Que vocês deixaram o primeiro amor. Esse deixaram aqui não é perderam. Esse deixaram aqui, ele evoca uma responsabilidade pessoal. Ele diz, sabe o quê? Vocês abandonaram. E abandonar é porque quer. Vocês abandonaram o primeiro amor. E a gente precisa retomar. E a gente precisa voltar. Ele diz aqui: abandonaram o primeiro amor. Muita gente prega que esse primeiro amor é aquele primeiro momento que a gente aceitou Jesus. Que é aquela emoção do primeiro momento. Deixa eu te dizer, o primeiro amor é a prioridade. Aqui não está falando só da empolgação dos primeiros tempos que você aceitou Jesus, não. Aqui está falando que tudo que você fizer tem que estar embasado em uma única coisa, num alicerce, no amor. Se a gente for lá para Coríntios 13, ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entenda de toda a doutrina da palavra, porque aquele povo daquela igreja de Éfeso entendia, eles estavam passando dificuldade, eles guardavam a palavra, eles não aceitavam qualquer coisa, mas o texto estava dizendo: não adianta vocês guardarem a ortodoxia direta, a palavra direta, o que é correto, e não terem amor, porque tudo que vocês fazem tem que estar baseado no amor. E o amor aqui a duas pessoas, a Deus e ao próximo. Por que vocês deixaram o primeiro amor? Por que vocês deixaram a prioridade? Por que vocês deixaram o amor a Deus e o amor ao próximo? Irmãos, a gente pode estar certinho, seguindo a palavra certinha. A gente pode ter aqui e não deixar entrar heresia na nossa igreja. A gente pode cuidar do povo, a gente pode trabalhar, ser uma igreja ativa, ser uma igreja que faz as coisas igual ele estava dizendo aqui, colocar nosso suor para escorrer, fazer sacrifício, fazer propósito. Mas se a gente não tiver amor, não vai adiantar. Deus estava dizendo isso para aquele povo. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Vocês estão sendo legalistas. Vocês estão usando uma ortodoxia morta. Vocês estão usando o mecanismo, vocês estão sendo mecânicos. Será que nós estamos assim? Será que nós abandonamos o primeiro amor? Será que quando a gente entra por essas portas, ou tudo que a gente vai fazer, tem como base o amor a Deus? Ou será que o que nós estamos fazendo é para o meu irmão ver? É para a sociedade ver? É para a gente colocar no Instagram? Não, a gente prega direitinho a Bíblia, dentro da doutrina, dentro da regra, para os irmãos verem que a gente é capaz, para os irmãos verem que a gente entende de Bíblia. Isso não vai adiantar. Não vai adiantar, nós precisamos de amor, o nosso coração precisa arder por Cristo. O que Deus estava querendo dizer para aquele povo? Primeiro vocês têm que ter intimidade comigo, primeiro vocês têm que ter comunhão comigo. Por quê? Porque quando vocês exteriorizarem as coisas, isso vai ser gostoso. As pessoas vão receber gostoso. Vocês têm que fazer por amor a mim. Irmão, o que você está fazendo é por amor a Cristo. Você vem para esse lugar, é mecânico, é para cumprir protocolo, ou você vem por amor a Cristo?
Se for por amor a Cristo, por amor aos irmãos, você está bem. Se não for, Deus está falando com você, retoma, volta para o primeiro amor. Deus está falando, sabe o que para aquele povo? Vocês abandonaram o primeiro amor. Mas tem solução, Senhor? Tem solução. Lembra de onde você caiu. Esse lembrar é uma reflexão que você vai fazer. Não olha para o irmão do lado, não olha para o outro. Lembra, faz uma reflexão do seu coração. O que eu faço é por amor a Deus. É por amor aos irmãos, é por querer ver os irmãos na presença de Deus, é por querer ver os irmãos desfrutando da graça de Deus e tendo uma vida de plenitude em Deus. O que eu faço é por isso? Não, eu não faço por isso. Faz um autoexame, reflete, por que é que você é um cristão? Aí Deus diz, lembra de onde você caiu. Não é lugar. É o que levou você a fazer o que você fez. O que você está fazendo hoje. O que é que te levou a fazer o que você está fazendo hoje? O que é que te levou a vir cantar na equipe de louvor? O que é que te levou a ser líder da CIB? O que é que te levou a ser pastor? O que é que te levou a ser cristão? O que é que te levou a cantar na orquestra? O que é que te levou a ofertar? O que é que te levou a fazer o que você faz? Por que você faz o que faz? Por que você vem nesse lugar terça, quinta e domingo? Por quê? Lembra o que te motiva. Se o que te motiva não for o amor a Deus, está errado. Se o que te motiva é porque eu vou ser bem sucedido, porque os irmãos vão me ver, porque eu vou receber, porque é isso, porque é aquilo, está errado. Está tudo errado. O que te motiva tem que ser o amor a Deus. Isso tem que ser prioridade, tem que arder no seu coração. Não, eu vou, sabe por quê? Porque já tem muitos dias que eu não vou. E se eu não aparecer lá, os irmãos vão ficar me olhando. Isso não é motivo. Está perdendo seu tempo. Deus estava mandando uma carta para aquele povo, dizendo para aquele povo. Olha, lembra lá do primeiro amor. Lembra da prioridade. Lembra da onde você caiu. Irmão, o que foi que te fez perder essa motivação do amor a Deus? O que foi que te fez perder isso? Por que você perdeu a motivação do amor a Deus? Foi fazendo as coisas mecanicamente. Você vem mecanicamente, entra e sai, não sinto nada, não está legal, não estou... é só um sentimento rápido, ele passa. O que te levou a isso? Aí algumas pessoas dizem assim, eu não vou para aquela igreja não, sabe por quê? Porque o irmão Franklin me mandou embora da igreja. O Franklin quis tomar meu lugar na equipe de louvor. Aí eu não vou não. Quem pagou o preço por você na cruz? Foi ele que te mandou embora. Irmãos, eu estou sendo clara com vocês. Para de preocupar com gente. Olha para Deus. É Deus que tem compromisso com você e o seu compromisso tem que ser com Ele. Retoma o amor que você tem por Deus. Senhor, eu estou fazendo isso aqui é para te servir. É porque eu te amo, é porque ninguém mais me amou como o Senhor me amou. O que te fez perder essa motivação por Deus? Foi a pandemia. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês, o pastor vai me pegar, né? Eu vou falar para vocês. Sabe o que a pandemia fez? Mostrou um monte de gente que não tem compromisso com Deus. Mostrou um monte de gente que não tem compromisso com Deus. Está muito cômodo eu ficar na minha casa e assistir online. Irmãos, assistir não é igual a cultuar. E a Bíblia diz que é bom que a gente esteja aqui cultuando. Esse negócio de servir a Deus de casa é balela.
Isso é desculpa. Isso é Satanás dando para você uma legalidade, um descanso da sua consciência. Mentira. Servir a Deus é todo mundo aqui junto, uns suportando os outros das suas fraquezas. É eu não gostar muito da tua cara e ter que olhar para você e te dar a paz do Senhor. E isso não é hipocrisia, não. Isso é eu vencer a mim mesmo e dizer: cai por terra toda a barreira que tem entre mim e a irmã Andréia. Deus está falando com você e comigo: volta. Onde foi que você caiu? Irmãos, esse cair, sabe o que é? É você estar aqui, sentado aí onde tu está sentado, saber que você não está bem com Deus e continuar fazendo isso. Sabe o que é? Está caindo todo dia. É como se caísse todo dia, toda hora. E as consequências são todo dia e toda hora. Por que você está infeliz? Por que você está deprimido? Por que vem para a igreja e sai do jeito que entrou? Porque a motivação está errada. A tua motivação tem que ser amor a Deus e ao próximo. Amor a Deus e ao próximo. O Senhor falou para eles: lembra-te aonde você caiu. Arrepende-te. Sabe o que é arrepender? É mudança na mente. Vai para a tua cabeça agora. Conversa com o teu coleguinha não, vai para a tua cabeça agora. O que te fez perder a motivação? O amor a Deus. O que te fez perder o amor a Deus? Irmão, o que tu colocou no lugar do amor a Deus? Que foi que tu botou lá? Arrepende-te. Fala para a tua mente: mente, está errado o que você está fazendo. Se eu perguntar para vocês aqui, eu não vou me recordar agora dessa informação, mas quantos pensamentos a nossa mente tem por minuto, por segundo? Irmãos, a nossa mente, ela voa. Quantos pensamentos você já teve hoje aqui dentro sem ser para a glória de Deus? O que tu já pensou hoje aqui nesse lugar? Relacionado a Deus ou ao próximo? É disso que Deus está falando. Vocês estão vindo me cultuar. Vocês estão dizendo que são cristãos. Vocês conhecem a palavra. Vocês até fazem coisas boas e bonitas. Mas a motivação está errada. Vocês não... Às vezes aqui hoje você já olhou a roupa da irmã, o canto do outro, o irmão que está lá atrás, aquela irmã que não veio, uma abraça a outra, você fala lá pura falsidade, e etc. E vai. A mente não está nele. A mente não está cultuando. Vem para um culto e a mente está em outro lugar. O Senhor está dizendo para mim e para você: volta. Volta, me amar. Vem para esse lugar e se derrama na minha presença. Vem para esse lugar e derrama o teu coração diante de mim. Eu dizia para as meninas da equipe de louvor: irmãos, eu fico encabulada. Eu fico perplexa de estar numa igreja e a equipe de louvor começar a cantar e o povo ficar mudo. Aí você pode vir com desculpa: mas pastora, eu não conheço o corinho. E o hino da harpa, tu conhece? Nosso povo nem abre mais harpa. Tem a harpa no celular, mas não abre, não canta. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo? O diabo, ele está cegando o nosso entendimento. A gente tem vindo para a igreja e não está cultuando o que precisa cultuar. Não está adorando quem precisa ser adorado. Nós estamos adorando a nós mesmos, nosso ego. E o Senhor está dizendo para a gente: arrepende-te, muda a tua mente. Você só vai conseguir mudar a tua mente quando tu entender quem tu é e quem Ele é. É quando tu conseguir entender que tu não valia nada e Ele te amou e Ele morreu na cruz por você. É quando tu entender que não importa o dinheiro que você tem, o conhecimento que você tem. O que importa é a sua intimidade com Ele, a sua comunhão com Ele. Vem para a igreja, não dobra os joelhos quando entra na casa de Deus. Se dobra o joelho e fala 5 segundos, 2 palavras, nem fala a palavra. Dobra o joelho para dizer que orou, para o povo ver que orou. Para com isso, você está perdendo seu tempo. O Senhor está nos chamando ao arrependimento.
O Senhor está dizendo para você e para mim, me cultua de verdade, porque eu sou o dono da igreja, eu estou andando e eu conheço as tuas obras. Eu sei o que é que tu está fazendo. O Senhor está dizendo, arrepende-te e pratica as primeiras obras. A prática das primeiras obras são o fruto do arrependimento, irmãos. Irmãos, a gente não pode dizer que arrependeu se o nosso comportamento não mudar. O fruto do arrependimento, o fruto que mostra que você arrependeu, é quando você muda a prática. Hoje eu estava subindo e estava falando com a Ana. Acho que era a Ana. A gente foi ao banheiro, né, Ana? Aí eu disse, Ana, eu vou ao banheiro antes de entrar para a igreja. Aí ela disse, pastora? Eu falei, porque eu não gosto de ficar andando durante o culto, Ana. De vez em quando eu ando, mas eu não gosto de ficar andando. Aí ela disse, minha avó também não gosta que eu ando, não. Aí eu disse, sua avó está certinha. Quando eu era pequena, os meus pais falavam assim, usa o banheiro em casa. Para chegar na igreja e você não ficar andando. Tem gente que vem para a igreja o culto inteiro, mexendo em celular, conversando, conversa fiada. Tu veio fazer o quê aqui? O Senhor está te olhando e Ele está repugnando isso. Isso não é culto. Isso nunca foi culto. Você não pode comparar a igreja com parque de diversão, com cinema, com entretenimento. Igreja é coisa séria. Igreja é lugar de você vir se derramar na presença dEle. Igreja é lugar de você ter comunhão com os irmãos. Olha no olho do irmão. Cumprimenta com a paz do Senhor. Quebra a barreira você mesmo. Irmãos, luta que nós estamos, eu e a irmã Ideia, a pastora Amélia aqui, para fazer essa mulherada misturar. Eu não vou com a cara da Carla. A Carla é muito metida, a Carla é muito snob. Vem cá, tu tá lendo Bíblia? Tu tá lendo Bíblia? Que prática é essa de palavra? A gente entende o que tem que fazer e não faz. Legalistas, hipócritas, todos nós que conhecemos a palavra e não praticamos a palavra. E Deus está dizendo para a gente, arrepende e volta. Irmãos, nós vamos entrar num ano de retomada. Retome, volta. O Senhor está chamando eu e você, volta. E pratica as primeiras obras. Eu vou concluir. Não tenho tempo de terminar tudo, eu falo demais. Mas eu preciso dizer para você, o Senhor fala para a igreja, se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar a sua função de igreja. Porque a igreja, ela é luz no meio das trevas. A igreja tem que fazer diferença. A igreja tem que impactar nossa comunidade aqui perto. Por que muitas vezes a igreja não está impactando? Por que a igreja não está influenciando? Você quer que Deus tire o que Ele deu para nós? Irmão, fala com o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a ser luz. Eu preciso entender da minha motivação, eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso voltar para a minha prioridade, e a minha prioridade é o Senhor, é Cristo. Quando nós formos fazer tudo o que formos fazer, não é só aqui dentro não, é aqui e fora daqui. Que tudo que nós fizermos seja para a glória dEle, para a honra dEle, para a exaltação dEle. Quando o nosso interior tiver voltado para o primeiro amor, irmão, você pode ter certeza que as suas práticas vão ser diferentes. Nós vamos ser diferentes. O Senhor está te perguntando, onde você caiu? O que é que te fez perder o amor por Ele? Você trocou o amor a Deus pelo futebol? Você trocou o amor a Deus pela pornografia? Você trocou o amor a Deus pelos doramas, né, meninas? Que a gente fica às vezes comentando que às vezes a gente vê um ou outro. Você trocou o amor a Deus pelo quê? Pelo que foi que você trocou o Deus? A pérola de grande valor não tem mais um grande valor. Nós precisamos cuidar nisso. Nós precisamos muito cuidar nisso. Estamos indo para o ano de retomada. O ano de retomada é eu pegar de volta aquilo que eu tinha perdido.
A mulher que perdeu a dracma, ela começou a varrer a casa. Varrer a casa, pôs luz e varreu, até ela encontrar. Irmão, pega a vassoura hoje. Pega a vassoura. Olha para dentro de você, começa a varrer. Senhor, isso eu não quero mais na minha vida. Senhor, isso vai sair, porque isso aqui está me fazendo perder o amor pelo Senhor. Isso aqui está me fazendo perder a motivação por ler a tua Bíblia, por orar, por te buscar, por ir para a consagração, como a Leide falou aqui. Varre a casa, lembra, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Do jeito que você está, eu vou te convidar a baixar a sua cabeça. Nós vamos estar fazendo uma oração. E eu vou dizer para você, tudo que nós fazemos deve ter Deus como nossa motivação. Sem Ele, nós vivemos um falso amor. Um pregador disse que é como se fosse um casal apaixonado. E a esposa pode honrar o marido, ela pode servir ao marido, fazer tudo o que o marido quiser, e mesmo assim não estar amando esse marido. Você já viu mulher assim? Cuida do marido, faz tudo por ele, mas não ama o marido inteiramente, não tem mais amor, acabou o amor. E aqui o anjo estava falando ao povo lá de Éfeso: vocês precisam me amar. Vocês precisam me amar. A motivação precisa ser o amor a mim. Se alguma coisa tomou o meu lugar e está tirando o seu amor por mim, lembra o que está fazendo você tirar o amor por mim? O que é que está acontecendo? Nós vamos estar fazendo essa oração. E se você quer que o Senhor seja a sua motivação, seja o seu amor, se você nunca deixou Deus dirigir a sua vida e você quer dizer: hoje eu quero esse Deus dirigindo a minha vida, vem para cá. Nós estamos te convidando a receber o Senhor como Salvador da sua vida. E se você já tem o Senhor e alguma coisa te fez perder o foco, a motivação está errada, irmão, não brinca não, para de perder o seu tempo, porque você está sentindo isso. Uma vida triste, uma vida vazia, uma vida de tristeza, de angústia. Troca esse fardo por amor a Cristo, volta, arrepende, muda. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite. Senhor, assim como o Senhor enviou uma carta lá para os irmãos de Éfeso, e a carta que o Senhor deu para eles servia não só para eles, mas para todas as igrejas, porque no final a palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos Tua igreja. Nós sabemos que o Senhor é o dono da igreja. Senhor, nós estamos nos colocando diante de Ti. Nós sabemos que temos executado coisas boas. O Senhor tem olhado e tem visto aquilo de bom que nós fazemos. Mas, Senhor, se tem algo em nós que está te entristecendo, se tem algo em nós que está fazendo o Senhor se opor a nós, nós pedimos: arranca de nós agora. Tem misericórdia de nós, nos faz voltar o nosso coração para Ti. Nos faz Te amar, Senhor. Senhor, nos faz, queremos Te adorar como o Senhor é merecedor. Senhor, não é para ninguém ver não, mas porque o Senhor é o nosso Deus. Porque nós Te amamos, porque nós queremos fazer para Te agradar, para Te servir, para Te adorar. Nos ajuda a voltarmos ao primeiro amor. Nos ajuda a entendermos, muda a nossa mente. Faz a gente entender que a prioridade é o amor a Ti, o amor ao próximo. Porque a gente pode estar fazendo tudo certinho, mas está sendo tudo em vão, Senhor. Senhor, não deixa a gente perder o nosso tempo, não. Senhor, eu estou Te clamando por cada vida que está dentro desta igreja hoje. Aliás, por cada vida que está dentro desse templo hoje. Eu estou Te clamando por cada pessoa inquieta. Arranca os comichões dos ouvidos. Faz querer mudança. Faz clamar por Ti. Faz orar. Faz ler a Tua palavra. Faz Te buscar. Faz ter mais reverência diante de Ti. Não só aqui na Tua casa.
Senhor, não nos deixa vivermos de aparência, mas nos ajuda a voltarmos a ter frutos de arrependimento. Nos ajuda, Senhor. Trabalhe em nós, meu Deus, para que a partir de hoje, não do ano de 2022, mas a partir de hoje, Senhor, nós voltemos e nós viemos a caminhar contigo, para que nós possamos nos alimentar do fruto da árvore da vida, como diz a tua palavra, para que nós possamos viver eternamente com o Senhor, desfrutando da tua companhia, desfrutando de intimidade contigo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus.